Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então a gente vai entrar com agora um assunto bem novo, né? A gente vai tratar um pouco sobre a patrística e o Agostinho. Então, dentro dessa corrente patrística que foi desenvolvida com esse Santo Agostinho, filósofo, né? Que estava realmente se desenvolvendo ali na filosofia cristã na Idade Média, no período chamado período medieval, onde foi o aparecimento dessa corrente a patrística, que foi uma corrente que teve como seu grande opositor Santo Agostinho, que levou ao desenvolvimento dessa corrente. E essa corrente tratava sobre a questão, né, de como desvendar as coisas divinas, ou seja, Deus era sempre o eterno, né, para o desenvolvimento da sociedade naquele momento. Com isso, surgiu a defesa da revelação divina de acordo com os preceitos, né, de Santo Agostinho, esse grande bispo, né, que desenvolveu essa corrente apatrística e a partir daí desenvolvendo essa defesa dessa revelação divina que seria Deus para que pudesse realmente salvar a sociedade daquele primeiro momento que estava realmente no fim do feudalismo, na crise do feudalismo, aonde a igreja começou a tomar de conta, né, daquela esfera social. A partir daí, a religiosidade e a filosofia. Dentro da reflexão sobre a existência de Deus e a alma da vida após a morte, que é inevitável, né? As questões como essas se baseavam na necessidade humana de vincular com o sagrado. A partir daí, esse necessário era respeitar todas as formas da religião e da religiosidade, bem como o indivíduo que é ateu, pois todos têm direito de compreender o mundo como queriam. E a partir daí a filosofia surgiu fazendo uma diferença entre os mitos, ou seja, estes iriam explicar o mundo pela vontade e desejo dos deuses, aqueles que explicam a realidade que era baseada entre o ser humano e a natureza, segundo os argumentos racionais e as leis do princípio. Dentro disso, porém, a mesma questão da filosofia não afastou por inteiro as ideias místicas e religiosas. Podemos percebê-las, por exemplo, em certas passagens de Pitágoras e Platão, onde cita, né, essa questão da questão dos mitos, né, questões místicas, né, que envolve também um pouco da religiosidade e a partir daí esses filósofos respeitavam essa conduta. Porém, quando surgiu a filosofia, foi uma questão racional de explicar as coisas como estavam se desenvolvendo, mas ele respeitava todas as ordens, né, da religião que estava ali, né, de conhecimentos para a sociedade. Com isso, né, a igreja, quando se desenvolveu a questão da religiosidade e utilizando a filosofia como uma estratégia, um mecanismo para aumentar e fortalecer a questão da existência racional do homem, mas também ela também respeitou, né, as diferenças sociais e a diferença das religiões que estava realmente se desenvolvendo e compreendendo como seria o mundo daquele primeiro espaço. A formação da filosofia cristã e o neoplatonismo, né? Surgiu no século III, o Império Romano estava em crise. Nesse momento, o cristianismo começa a conquistar mais adeptos, ou seja, o cristianismo estava se expandindo, que era seguidores de Cristo, e a partir daí Cristo, que era o Messias, levando a palavra de Deus. A partir desse momento, usava as ideias e conceitos da tradição filosófica grega na fundamentação da filosofia cristã, que é isso que os filósofos cristãos fizeram. Eles aproveitaram toda aquela filosofia e desenvolvimento racional grego, mas eles adaptaram essa filosofia grega para uma filosofia cristã, aonde ia ser pregado só a questão da divindade, ou seja, as passagens realmente do manuscrito bíblico para o desenvolvimento da sociedade. Nesse período, o filósofo Plotino, aproximadamente 203 a 269, nascido em Licopólise, né, no Egito, fundou o neoplatonismo, que é outra corrente, que seria o que seria esse neoplatonismo de acordo com Plotino. Ele era apoiado na filosofia platônica, que era a questão de Platão, que é onde ele desenvolveu bastante realmente diálogos sobre a filosofia, e Plotino defendia esse principal tarefa do filósofo de libertar o homem da sua vida terrena, ou seja, conectando assim com o divino por meio de uma contemplação ou uma questão de ideias divinas.
O neoplatonismo era considerado um intermédio entre essa filosofia grega e a filosofia cristã. Por isso que o Plotino, realmente, esse filósofo, que ele é considerado um dos opositores dessa corrente neoplatonismo, porque ele utilizou realmente a filosofia grega, que era um manuscrito realmente desenvolvido por Platão, mas depois foi adaptando para uma filosofia cristã. Por isso que o neoplatonismo era intermediário sobre essas duas correntes filosóficas. Nessa concepção de ideias, né, a união mística com Deus e a salvação da alma seria uma filosofia, de acordo com a filosofia de Plotino, Deus era o princípio que iria propagar, né, todas as realidades, ou seja, a causa perfeita, eterna e imóvel de tudo que existe. Então, Plotino acreditava que a alma humana era derivada de Deus, e a partir daí, pela interiorização, que era um retorno dessa alma para si mesma, encontramos Deus ou o Uno, que ela é chamado também de Deus, ou seja, a alma entra em uma harmonia com o divino. Assim, a função da filosofia seria mostrar essa unidade entre a alma humana e o indivíduo a Deus. Para o Plotino, a filosofia tinha esse objetivo religioso, que seria um intermédio entre esse indivíduo e realmente as concepções de Deus. Isso e antecipar as características da filosofia cristã, que seria o desenvolvimento para realmente ter esse opositivos, né, e baseava nas questões divinas e intermédio desse homem e as questões terrenas. Dentro desse surgimento da patrística e a filosofia cristã, de acordo com o cristianismo, Deus teria castigado os seres humanos após Adão e Eva desobedecer às suas recomendações. Para isso, mas por amar a humanidade, ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que era o Messias, para salvar a sociedade, ou seja, os seres humanos. Desse modo, né, materializou uma carne, ou seja, o Logos, que seria o divino. Em seu início, o cristianismo precisava se defender dos ataques dos não cristãos, que eram os pagãos do Estado romano, que não acreditava realmente sobre essa questão do divino. Ao mesmo tempo, eles precisariam tomar coerentemente um discurso dos seus fiéis a fim de ganhar novos adeptos, que seria expandir o cristianismo. Essa defesa da fé cristã, feita pelos padres da igreja por meio de argumentos racionais, usando ideias e conceitos filosóficos, é chamado a patrística, que é uma corrente que foi propagando cada vez mais, né, e um momento inaugurou realmente essa filosofia cristã. E seu principal, né, o filósofo que levou essa grande corrente da patrística é o bispo Agostinho de Hipona, que Santo Agostinho que levou, né, e defendia essa corrente, que seria a questão da revelação divina, que Deus seria eterno e salvaria toda a sociedade naquele momento. Dentro dessa revelação por meio das palavras de obras divinas, a revelação divina realmente é uma palavra de Deus, mas também, inesperadamente, é um acontecimento e manifestação do desenvolvimento do plano de Deus ao longo realmente da história. Ao encontrar Deus com o homem, realizaria por meio da história, que diz realmente que essa história, por meio de fatos e acontecimentos e ações, que depois são explicados por meio da palavra. Então, a palavra bíblica tem origem de um passado real, ou seja, não só de um passado, mas ao mesmo tempo daria a eternidade de Deus, mas plenamente, né, pelo caminho do tempo, ou seja, correspondendo passado, presente e futuro, que seria todo por meio das palavras de obra divina. Então, o que seria essa revelação? Uma maneira como Deus desvenda para o ser humano a natureza da sua vontade e do seu plano eterno. Seria essa revelação divina de acordo com a patrística e o desenvolvimento dela com o bispo Santo Agostinho de Hipona. Então, tudo isso foi a revelação divina, foi uma passagem histórica conhecida, né, dentro da questão histórica nossa, né, e a partir daí a revelação divina seria uma manifestação, né, do desenvolvimento da patrística que levaria o caminho, né, à eternidade desse indivíduo, que seria a alma, ao longo de contra realmente a questão divina, que Deus salvaria a todos e salva a todos nesse momento. Então, fique com Deus, fica com essa grande palavra, vida.